Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. E hoje eu vou apresentar para vocês as chaves para vocês acessarem seus sonhos. Vez ou outra, temos a sensação de que é difícil materializar os nossos sonhos, de que nadamos e morremos na praia, como se fosse quase impossível. Às vezes temos um sonho que está latente em nosso peito há anos e não sabemos como torná-lo realidade. Pois então, hoje eu vou apresentar as 3 chaves que estão dentro de vocês. E talvez vocês apenas não tenham consciência que são as chaves que vão fazer vocês acessarem seus sonhos. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam que aqui diz que a nossa luta, portanto, não é contra a matéria. Quando diz não é contra carne e sangue, quer dizer não é contra a matéria, mas sim contra os principados e contra potestades, quer dizer é contra o que está no reino espiritual. Pois então, a sua luta no seu casamento, por exemplo, não é contra o seu cônjuge. A sua luta em relação às suas questões financeiras, por exemplo, não é contra o seu patrão, não é contra o governo. A sua luta contra alguma doença, por exemplo, para manifestar a saúde na sua vida, não é contra o seu corpo e nem contra a doença. A nossa luta não é contra o visível, não é contra o seu escritório, contra a sua casa, contra a sua conta bancária, contra alguém em específico. Não, não é em relação àquilo que vemos com os nossos olhos da carne. Porque o nosso campo de batalha está no invisível. Portanto, as armas que devemos usar também devem ser invisíveis. Problemas espirituais devem ser combatidos com armas espirituais. Da mesma forma, a vitória também se encontra, ela acontece no invisível antes de se manifestar no visível. A dívida, por exemplo, não é combatida com trabalho duro. A ferida emocional, por exemplo, não é combatida apenas com pensamento positivo. É como consertar um software com um martelo, não. O software, ele é imaterial, ele é um programa, ele está no reino do invisível. Ele não é consertado com um martelo, que é algo palpável, que é algo visível. E é por isso que temos uma sensação de frustração, de cansaço, de derrota, de andar em círculo, de nadar e morrer na praia. Vejam o que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando usamos armas visíveis para combater aquilo que é invisível, é porque fazemos acreditando que isso é o que deve ser feito. É um caminho que nos parece direito, que nos parece o acertado, mas são caminhos que no final nos geram a morte pelo cansaço, a morte dos nossos sonhos, a morte da nossa paz, da nossa alegria. São caminhos que nos levam à frustração, porque estamos usando as armas erradas. Para vencer, temos que mudar o campo de batalha. Não é o externo, não é na matéria. Temos que parar de lutar contra as sombras e lutar contra o reino das trevas, no campo do espírito. As batalhas mais difíceis são
as que são travadas na nossa mente e no nosso coração. E nesse sentido, em Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz que mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? Na segunda parte desse versículo, para ser mais específica. Portanto, é a parte mais difícil de ser feita. Se a gente pensa que conquistar uma cidade já é dificílimo, o mais difícil e, portanto, o mais importante é controlar o nosso espírito, é controlar o que está dentro de nós, é ter o domínio próprio. É mais difícil do que conquistar uma cidade. Por isso que tem mais valor. E é de onde todas as demais conquistas emergem. Elas emergem do nosso domínio próprio. E a Bíblia diz claramente que o invisível é o berço do visível, que a nossa luta é espiritual e a nossa transformação começa na nossa mente. Isso está revelado em Provérbios capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos destrinchar esse versículo. Não sejais conformados com este mundo, não sejam conformados com aquilo que vocês enxergam externamente, com as circunstâncias que vocês veem, com aquilo que desagrada a vocês. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, mas trabalhem a mente, o intelecto, o invisível, o seu interior, o domínio próprio. Consequência, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimenteis para que vocês vejam manifestar no campo físico, para que seu corpo, a sua carne, desfrute, goze daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus para você. Ela é boa, perfeita e agradável, para que você consiga acessá-la. No campo da matéria, você tem que transformar a sua mente. E hoje a ciência, por meio da física quântica, confirma tudo isso. Agora vamos para as chaves. Quais são as 3 chaves, então, para vocês, para eu, para nós acessarmos os nossos sonhos? Primeira chave, o foco direciona a nossa realidade. Então, o foco tem que ser naquilo que você quer. O foco tem que ser o seu olhar com os olhos espirituais daquilo que você deseja manifestar. Segunda chave é a fé que colapsa, é a fé que traz do invisível para o visível. Vejam o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que vemos veio do que não é visível. Veja, de modo que o que vemos veio do que não é visível. A própria Bíblia afirmando isso. Então, a origem está no que não é visível, no invisível. E se o universo ele foi formado pela palavra de Deus, e se nós somos imagens e semelhança do Criador, que façamos o mesmo, que façamos o nosso universo formado pela nossa palavra. E qual palavra nós vamos usar para formar o nosso próprio universo? Nada mais inteligente do que nos alinharmos à fonte, que é Deus, e usarmos as palavras que Ele usou para criar o universo que conhecemos assim superficialmente, das galáxias, de tudo grandioso que Ele criou. Se Ele foi o criador de tudo que é, de tudo que existe, eu vou colar nele, eu vou copiar Ele. Então, o que Ele fala a meu respeito?
Quais são as promessas dele para a minha vida? É isso, é sobre isso. É profetizar, é acreditar que tudo que ele falou a seu respeito, que todas as promessas que ele tem na Bíblia para você, são palavras do reino invisível para o seu visível e que você vai tomar posse delas e vai manifestá-las. E nesse sentido também, Hebreus 11, versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé ela é racional, ela é racional e espiritual. Ela não é emocional, ela não é pelo sentir, é a despeito dos seus 5 sentidos. Você escolhe as promessas de Deus para a sua vida que você quer viver. Foca nela, enxerga ela ou elas com seus olhos espirituais. E deixe seu espírito conduzir o seu corpo, para que seu corpo, com seu comportamento, materialize aquilo que você acessou no mundo invisível primeiro. E terceira chave é a conexão divina inquebrável. Quando você aceitou Cristo, ou seja, os seus ensinamentos, você se torna emaranhado com Ele. O Espírito Santo veio habitar dentro de você e te conectou ao Pai e ao Filho de forma eterna e inquebrável. Portanto, não importa o quão sozinho você se sinta de Deus hoje, o quão desolado você esteja com o que você está passando, a sua conexão é instantânea e permanente. É o que os físicos quânticos chamam de emaranhamento quântico. A sua oração, ela não precisa viajar o cosmos para chegar ao trono de Deus, já é instantâneo, porque Ele está dentro de você e você está dentro dele. Isso porque fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso, orarmos uns pelos outros nos fortalece, porque fortalece o corpo. Estamos dentro desse corpo. Se o corpo está bem, o órgão está bem. Se o órgão está bem, ele contribui para o corpo estar bem. Portanto, você não é vítima do mundo visível. Você não está à mercê das circunstâncias que você está vivendo hoje. Você tem pleno poder e autoridade ilimitados, que estão nessas 3 chaves que você tem acesso. Recapitulando: primeira chave, foco que direciona a sua realidade. Segunda chave é a fé que colapsa do invisível para o visível. E terceira chave é a conexão divina inquebrável. Para finalizar, para você ativar essas 3 chaves em sua vida agora mesmo, decrete verbalmente e materialize esse decreto por meio da escrita nos comentários deste devocional com toda a sua fé e autoridade espiritual a seguinte frase: eu possuo as chaves para acessar todos os meus sonhos. Repetindo, eu possuo as chaves para acessar todos os meus sonhos. Obrigada pela oportunidade de criar essa segunda-feira sapiencial sensacional. Curtam, compartilhem e ativem o sininho. Até a próxima!